A Carol Detoni, ela conseguiu um espaço muito grande com prefeitos e vereadores do PL em Santa Catarina. Eu posso questionar, e já fiz vídeo aqui questionando a Carol por vários aspectos. Mas eu não posso questionar ela como uma legítima candidata de direita de Santa Catarina. Isso ela é, entendeu? Se o povo de Santa Catarina, o povo de direito, vai votar nela ou não, aí é outros 500 que diz ao povo de Santa Catarina, não diz ao Júnior Grins. É, e ela é uma legítima candidata e ela vem conquistando isso e tem apoio reiterado de muitos vereadores e prefeitos de Santa Catarina. É, e o Esperidião Amin, que já foi governador, já foi prefeito da capital, junto com a esposa, Ângela Amin, também foi política de expressão em Santa Catarina, seriam os candidatos naturais do PL. Só que o Bolsonaro quer colocar lá em Santa Catarina, já colocou o filho Jair Renan, que vem causando desconforto, inclusive, na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, quer colocar também o filho Carlos Bolsonaro para ter mais um senador lá em Brasília. Só que por que, que os prefeitos, por que, que os vereadores de Santa Catarina são tão contra isso? Ah, o bolsonarismo impera em Santa Catarina, ponto, nova linha. Até ali, né? Porque quando começa a falar dos prefeitos, que eles vão ter que ir até Brasília, conversar com um senador que não tem uma ligação com o Estado, quando fala com os vereadores que vão ter que conversar com um senador que não tem essa ligação com o Estado, eles têm medo. Quem garante que Carlos Bolsonaro vai usar as emendas parlamentares que só em Santa Catarina ou não vai usar em favor daquilo que for melhor para o próprio pai, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Roraima, seja em qualquer lugar que for? Esse é o grande medo dos catarinenses. E eles estão certos, gente. Se Carlos Bolsonaro quer ser senador, que concorra no Rio de Janeiro. Porque eu não vou entrar no mérito do domicílio eleitoral, e o Carlos ainda não renunciou, ele só anunciou que vai renunciar, mas ele não renunciou, porque tem a questão do domicílio eleitoral. O prazo final é no começo de abril do ano que vem, né? Que ele precisa ter domicílio eleitoral em Santa Catarina. E não é morar, porque a regra do domicílio eleitoral tem a ver com negócio, tem a ver com imóveis, tem a ver com várias coisas que podem, e é legítimo. Se eu moro numa cidade, mas meus negócios são todos em outra, eu posso ter o direito de ir votar naquela cidade ou ser votado naquela cidade onde é que eu tenho negócio. E isso a lei eleitoral ela permite e ela faz bem em permitir, inclusive. Mas o Carlos Bolsonaro tá criando um desconforto, porque o Jorginho, quando ele olha para as pesquisas, ele vê é, e já aconteceu isso em Santa Catarina. Quando a gente vai para o histórico, né? Por isso que é bom olhar histórico eleitoral, né? Ninguém faz política sem olhar histórico eleitoral das últimas eleições. O Jorginho está com a eleição quase ganha no primeiro turno. Mas os seus adversários, um deles, que é o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, tem 20 e poucos por cento, e o outro, Décio Lima, do PT. Enquanto o Jorginho conseguir, de certa forma, colocar o cara que Chapecó é uma região que é no oeste de Santa Catarina, que é o reduto de esquerda mais forte, enquanto se tem ele é o candidato de direita, ele vai conseguir ter amplitude, mas a partir do momento que um candidato do PSD, como o João Rodrigues, conseguir se aproximar dos votos da direita, dos votos de Bolsonaro, e talvez se Jorginho não aceitar o Carlos, pode abrir espaço para isso, o Bolsonaro pode ficar magoadinho e apoiar o João Rodrigues, o Jorginho Melo se vê, de certa forma, ameaçado. Por isso que ele tem que, de alguma forma, não apoiar ou não acatar a decisão. E a Carol Tony está certa, ela disse: eu sou candidata a senadora, eu tô tudo para ser candidata a senadora. Bolsonaro disse que eu vou ser candidata dele e vai ir para a luta. Bolsonaro também não é louco de abrir mão de uma pessoa que pode ser senadora. Ele pode apoiar os dois. São dois votos para Senado, pode apoiar o de Espiridião Amin, pode apoiar todo mundo lá em Santa Catarina. Agora, o Jorginho Melo está numa empuca e muito possivelmente essa empuca em Santa Catarina vai respingar, inclusive, nesse espólio doido que a gente está vendo hoje na política nacional da direita. Então, agora, de fato, eu acho, e quando toda frase de análise política que começa com eu acho, ela tende a estar errada, eu acho que Carlos Bolsonaro vai ser escorraçado de Santa Catarina, talvez até antes do pleito.
por isso que ele ainda não renunciou e tá adiando, porque quando ele anunciou que ia renunciar há alguns dias atrás, começou a intensificar ainda mais essa questão contra ele. E nesse momento, o ambiente em Santa Catarina não é propício. E muito porque Jorginho não tem muito o que fazer, tem que acatar a decisão de Jair Bolsonaro e pode, inclusive, perder apoios ali. E eu cravo, Carol Detoni será candidata a Senado. Ela não vai recuar porque ela está numa posição privilegiada política dentro do Estado. E tem todas as chances de se eleger e, muito possivelmente, pode se projetar numa eleição municipal para uma grande cidade. Então, esqueçam que Carol Detoni irá recuar dessa posição nesse momento. Então, cabe agora ao Bolsonaro, a Jorginho e a Carlos Bolsonaro tentar entender o que vai acontecer.